Oi, pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é uma palestra da professora Sandra Calil sobre a utilização do laser na HMI, na hipomineralização molar incisivo. Palestra essa apresentada na primeira jornada online de laser em odontologia, organizada pela Lilo Ufman. Espero que você aproveite, que você goste bastante e nos ajude se inscrevendo no canal, deixando aqui o seu like e ativando o sininho de notificação para que mais vídeos como esse sejam possíveis. Obrigada, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Então, a professora Sandra Calil, ela é especialista em odontopediatria pela Unisa, ela é mestre em materiais dentários pela Universidade de São Paulo, ela é doutora em odontopediatria também pela Universidade de São Paulo, pós-doutora em pediatria pela Unifesp, professora do programa de mestrado e doutorado em Ciências da Reabilitação Biofotônica, aplicada às Ciências da Saúde da Uninove, que é a Universidade de 9 de Julho. Ela é professora titular da Clínica Infantil da Uninove, professora coordenadora do Centro de Pesquisa da Universidade Metropolitana de Santos, professora titular da disciplina de Clínica Infantil da Universidade Metropolitana de Santos, e, por último, não menos importante, professora coordenadora do curso de especialização e aperfeiçoamento em odontopediatria da Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas e da Associação Brasileira de Cirurgiões Dentistas de São Paulo. Professora Sandra, boa noite. Boa noite. Tudo bem, vamos lá. Bem, você já me apresentou. Deixa eu voltar aqui, só para agradecer. Um beijo para a Andréia. Eu assisti um pouquinho no YouTube, o Aguinaldo, e hoje nós vamos falar um pouco sobre HMI, hipomineralização incisivo molar, não é? E também sobre o uso do laser nesse sentido, o laser de baixa potência, não é? E aí eu queria fazer algumas colocações em relação aos artigos e também às publicações. Depois, se vocês quiserem os artigos, eu vou citar algumas coisas mais específicas, outras não tão específicas, e se vocês quiserem pegar minha citação, apesar de todos me conhecerem como Sandra Calil, a minha citação científica é Bussadori SK, não é? Porque meu nome completo é Sandra Calil Bussadori. E aí, fazendo um paralelo ao nosso programa de pós-graduação aqui em São Paulo, que é o mestrado e doutorado em Biofotônica aplicada às Ciências da Saúde, da Universidade de 9 de Julho. Então, atualmente, fazendo uma revisão no Web of Science, a Uninove, na pesquisa sobre fotobiomodulação, é a primeira no mundo. Não é? E aí, graças a Deus, eu tive a grata alegria de estar aqui entre os pesquisadores, hoje, atualmente, que mais publica nessa temática. Claro que tudo isso é motivo de orgulho para nós. Eu tenho um capítulo também que eu escrevi no livro do Aguinaldo. Gente, aqui em São Paulo está maior frio, está 11 graus. E aqui é um gelo. E aí nós publicamos esse livro de biofotônica, no qual eu escrevi, junto com a Ana Carolina Orliana, o Renato, e a professora Cris, a parte de alguns efeitos da fototerapia no sistema estomatognático. Bem, falando então da hipomineralização incisivo molar, molar incisivo, HMI, enfim, que é o termo em inglês, o fato é que esse termo se refere a um defeito, e não dá para falar do laser sem falar da HMI, que hoje afeta em torno de 20% a 30% da população mundial. E aí é um defeito em nível de esmalte sistêmico, que afeta, geralmente, os incisivos e os molares, por isso esse nome. Só que hoje já está tendo uma revisão em relação a isso, porque, justamente eu brinco que afeta filho de dentistas, justamente porque tem se observado que pode afetar outros dentes também. E para isso, assim, não é de hoje que eu estudo os defeitos na formação de esmalte, já faz um certo tempo, eu sempre recebi pacientes de colega, eu sou uma pesquisadora, mas eu não consigo
visualizar a pesquisa sem a aplicabilidade clínica, não é? Que é o motivo no qual estamos todos aqui, todos estudando, para que nós possamos realmente ter um benefício clínico. E as palestras realmente estão muito boas, excelentes, e a luz tem um poder realmente terapêutico, e nós não podemos negar isso. Só que para que isso seja aceito de uma forma que é o que nós desejamos, não é? Em larga escala, logicamente, os parâmetros precisam ser estudados, bem estabelecidos, para que nós tenhamos cada vez mais ensaios clínicos controlados que tenham um nível de evidência forte. Então, considero tudo isso fundamental. E, logicamente, para fazer um estudo de HMI, é muito importante o diagnóstico, né? Porque as pessoas confundem. E aí, às vezes, eu vejo nas redes sociais muitas coisas, não é? Que vinculam os defeitos na formação de esmalte de um modo geral, atribuindo ou a fluorose ou a melogênese imperfeita, não é? Então, diante disso, fazendo um paralelo, não é? Nós temos as comparações de MH ou HMI com fluorose, por exemplo. No caso das opacidades da HMI, elas são demarcadas, enquanto na fluorose, não é? Elas são mais difusas, tá vendo? Além disso, na fluorose, há um relato forte de exposição a altos níveis de flúor. Então, gera, assim, o aspecto clínico é diferente, né? Então, temos que estar atentos no diagnóstico. Primeira coisa, HMI ou MH é frequentemente confundida com fluorose, hipoplasias ou amelogênese imperfeita. E essa prevalência vai variar de 3,6% a 25%. Outra coisa importante, as hipoplasias. Aqui um caso típico, né, de sífilis, mais 2 molares hipoplásicos. A sífilis tem aumentado significativamente. Isso faz com que nós tenhamos muitos casos confundidores, não é? Então, elas têm, geralmente associadas, hipoplasias, têm efeitos e defeitos qualitativos, não é? Onde você observa fossas profundas e sulcos verticais ou horizontais com perda total ou parcial do esmalte. Em relação à melogênese, a melogênese é de caráter hereditário, então tem que fazer uma investigação no histórico familiar. E geralmente não, ela afeta todos os dentes. Você tem vários tipos de amelogênese imperfeita, não é? Não cabe aqui nós detalharmos, mas o fato é que nós temos que pensar, não é, em relação às diferenças dos defeitos na formação de esmalte. As causas endógenas, elas podem acontecer, não é? E as possíveis causas hoje, porque assim, não tem um dado específico que fale, olha, a HMI é causada por isso. São algumas hipóteses, não é? Tem alguns estudos na literatura que relacionam com doenças respiratórias e complicações perinatais, baixo peso associado à falta de oxigênio, porque os ameloblastos, não é? Vai ocasionar uma hipóxia dos ameloblastos, e os ameloblastos são muito sensíveis também a alterações de temperatura, não é? Por isso que doenças sistêmicas da infância são associadas à febre alta durante os 3 primeiros anos de vida e às desordens metabólicas relacionadas a cálcio e fosfato. Tem alguns estudos que também fazem um paralelo com doença celíaca, consumos de antibióticos, então não dá para falar que não tem nada a ver, é outra hipótese, tá? E exposição a alguns tipos de poluentes, né, que podem estar presentes no leite materno. Mas nada disso ainda foi realmente constatado, mas são as possíveis causas, né? Então, não tem dados conclusivos quanto à etiologia dessas alterações. Realmente, as doenças respiratórias e as complicações pré-natais, no último trimestre de gestação, são as possíveis causas, não é? Como eu já relatei para vocês. Mas se atribui muito a febres altas. Então, em relação ao diagnóstico, não é? Temos que pensar nos graus de severidade. Tem algumas classificações, mas essa é a mais fácil, classificando a HMI
ou MH, não é? O termo em inglês, em leve, moderada e severa. E quando é que o laser vai atuar em relação aos graus de severidade? Nos casos de lesões de HMI moderada e severa, porque geralmente essa HMI está associado à dor, não é? Então o problema maior é em relação à dor, tá bem? A leve, nós temos opacidades localizadas em áreas que não suportam tensão, mas é bem suave. A moderada, você já tem um esmalte hipomineralizado da cor amarelo-marrom, já com envolvimento de algumas cúspides e perda de substância, acompanhado de sensibilidade dentária, não é? E a severa, você tem uma deficiência mineral grande, com essa coloração amarelo-marrom, porque também daí é um fator estético que temos que levar em consideração. E, em alguns casos, nós já observamos a PEB, que é a Post-Eruptive Breakdown, que é aquele molar que rompe já destruído. Não é? Então, nós temos que prestar atenção já na dentição decídua, que muitas vezes nós não fazemos isso. Portanto, nos incisivos, geralmente, quando você tem, nunca afeta de forma igual. Você observa que quando nos incisivos são mais suaves, a destruição é maior na parte posterior, não é? Então, geralmente, os molares, dependendo da situação, não é? Eles são mais afetados que os incisivos. Vai depender do caso. O fato é que você nunca vai ver uma simetria muito constante em todos os pontos. Não é? Então, geralmente, os molares, quando você tem uma perda grande de sensibilidade, você tem perda de dimensão vertical de oclusão, né? E os molares já irrompem bem destruídos, que muitos atribuem a lesão de cárie, e daí já entram com resina, coroa de porcelana, portanto, um prognóstico e um tratamento completamente errado, tá bem? A severidade e a extensão vão variar de acordo com o indivíduo, não é? Podendo atingir um ou todos os molares permanentes. Em alguns casos, não é? Além dos defeitos dos primeiros molares, nós podemos notar as opacidades que são mais difíceis de resolver esteticamente nos incisivos superiores e inferiores. Então, o risco dos defeitos nos incisivos aumenta quanto mais molares forem afetados. E o esmalte nesses dentes raramente tem uma perda grande de estrutura. Então, aqui, uma HMI leve, de filho de dentista. Eu brinco porque é incrível, né? Vejam que aí já não tem uma alteração tão grande em relação à mordida, como vocês vão notar em outros casos. Esse artigo da Rita, né? A Rita, a Tuca, elas pesquisam muito HMI, o pessoal lá de Araraquara. Amanhã eu vou fazer uma live com a Tuca, só sobre esse tema, não é? Esse artigo é de acesso aberto, foi publicado na Acta Odontológica Venezuelana, que foi uma descrição dos tipos de HMI. E vejam, já não é tão recente, tem mais de 10 anos, não é? Tem 11 anos esse artigo. Aqui já é uma HMI moderada, tendo perda de estrutura e sensibilidade. Mas olha só os incisivos, como é difícil, não é? Às vezes, como a polpa é mais jovem nos incisivos, mais ampla, o paciente também tem sensibilidade, não é? Então, você vai notar hipomineralizações ou opacidades que vão afetar os dentes de diferente forma, né? Então, pode ser castanho ou pode ser marrom, né? Então, esse esmalte hipomineralizado, hipoplásico, ele é muito frágil. Então, observe uma coisa aqui. Ó, esse paciente, ele já tinha DMH. Se esse paciente estivesse num programa de prevenção, não teria acontecido isso. Mas o que acontece? A maioria faz o diagnóstico aqui como lesão de cárie. E aqui, olha só, eu vou mostrar um artigo que foi publicado na British Dental Journal, que eu gosto bastante, aliás, vocês já vão ver, que na Journal of Dental Research, desculpa, excelente, porque esse artigo aponta que o paciente que tem DMH tem uma razão de chance 4 vezes maior de ter HMI. Então, aqui, olha só, a perda de estrutura nesse molar, e olha nesse, isso é PEB.
O molar rompeu assim. Aí quem não entende, não conhece esse problema, acaba diagnosticando como lesão de cárie e manda para o endodontista, sendo que aqui eu tenho que proteger essa polpa, dar condições para haver um processo de reparação tecidual. Então, bom, diante disso, o que é que eu posso fazer? É esse artigo que eu falei, ó, Journal of Dental Research, obviamente, uma das melhores revistas de odontologia, onde realmente relata, já não é um artigo tão recente, mas já aponta que o paciente que tem DMH tem mais chance de ter HMI. Então, gente, vamos olhar para os tecidos. Não vamos atribuir aos tecidos somente lesões de cárie. Então, ele já está te dando lá um indicativo que vai ter uma chance maior de ter um outro defeito ali nessa boca. E a chance de ter lesão de cárie nesse defeito é maior ainda. Então, são as duas coisas combinadas. Mas o que nós não podemos é fazer uma confusão em relação ao diagnóstico, né? Isso é super importante. Bom, então o que é importante? Primeiro, avaliar o risco individual de cada um. Esse paciente aqui, olha, ele tem uma mordida aberta anterior, não é porque ele chupa o dedo, ou chupa chupeta, ou toma mamadeira, é porque ele tem dor. É por isso. E por isso que ele joga a língua, não é, para proteger contra a sensibilidade. E vai ocasionar, por conta da pressão da língua e dessa protrusão da língua, uma mordida aberta anterior. Olhando assim nos incisivos, você não pensa que esse paciente tenha, não é, uma abertura, um defeito tão grande na formação do esmalte posterior, não é? Então, a primeira coisa, para mim, o paciente de HMI, ele é um paciente de risco, sempre, principalmente se for moderado e severo. No caso, importante, avaliar a extensão dessa mancha, especialmente nos dentes anteriores, não é? Onde é que vai e para onde vai essa mancha? Porque não são todas as manchas. Então, você coloca o LED por palatal, apaga a luz do refletor e você vai conseguir ter uma visualização da profundidade desse defeito na formação do esmalte, não é? E aí sim, olha a diferença aqui, a profundidade do acometimento, a perda de estrutura. Então, o LED, nesse caso, vai nos ajudar. Você pode usar a fluorescência também, o Evinci, tipo Evinci, para você ver a profundidade, né, de transformação, além do exame radiográfico, que em alguns casos já te dá um indicativo, não é, que vai haver um defeito na formação de esmalte. E, de preferência, que é a transiluminação também, o raio-x digital. A profundidade de acometimento é muito importante para nós avaliarmos a extensão da mancha. Aqui, no caso, por conta do defeito de esmalte, um risco maior de fratura, que foi o que aconteceu aqui. Tá bem? Então, tudo isso eu tenho que fazer uma análise antes de prospectar qualquer tipo de tratamento. E o impacto estético, né? Esse caso meu aqui é tão antigo, né, que eu fiz, olha só, na época que eu fiz especialização, já faz um tempinho, tá? Então, olha só, não é? Será que nós que também não prestávamos tanta atenção nisso? Ou será que nós fazíamos o diagnóstico muito limitado em relação aos defeitos na formação de esmalte? Então, tudo isso é para nós realmente repensarmos em relação aos protocolos cientificamente validados que nós empregamos. Portanto, o impacto estético, aqui no caso específico, é um trabalho da Efigênia, professora lá da UFMG, em relação à fluorose. Mas extrapola isso para HMI. Certamente, se com fluorose já incomodou, imagina um paciente que tem manchas nos incisivos e nos molares. Olha que caso difícil de resolver esse, com todos os tipos, com hipoplasia, hipocalcificação e perda de estrutura na região posterior, né? Então, outra coisa importante, se houver perda de estrutura, eu gosto muito de usar no scanner já tem, não é? Mas esse aqui é o TechScan, o T-Scan, onde você faz o registro dos contatos oclusais, onde você vai ter uma distribuição das forças, não é? E o tempo de oclusão, enfim, além dos contatos. O fato é
que quando você tem uma HMI com perda de estrutura, há perda de dimensão vertical de oclusão. Então, não adianta também, o paciente que tem HMI, não dá para ser imediatista com ele. Não adianta levantar, porque geralmente é um paciente jovem, uma criança, não dá para levantar de uma vez só a dimensão vertical de oclusão. E nem tampouco, por exemplo, fazer uma faceta ou fazer um procedimento mais invasivo nos dentes anteriores. Não é? Porque você tem que levantar a oclusão aos poucos, senão você vai produzir uma chance maior de desenvolver uma disfunção temporomandibular ao longo do tempo, tá? Bom, então, diante de tudo isso, né, e da minha explanação, não vou passar do tempo, tá? Depois eu abro para perguntas. Quais são os protocolos e onde o laser de baixa potência entra em tudo isso? Bem, esse trabalho aqui foi publicado na BMC Oral Health, não é? Onde se fez uma análise da decisão de tratamento para HMI. No caso de uma HMI leve, não é? Que não tem muito comprometimento, a opção maior é o verniz de flúor. No caso de haver perda de estrutura, já se pensa em cimento de ionômero de vidro. No caso, não é? Vejam uma coisa importante para o diagnóstico, diferencial em relação à lesão de cárie. O caminho da HMI, deixa eu ver se posso fazer um negócio. Perdão. O caminho da lesão de HMI é diferente. Olha lá, tá vendo? Onde tem os risquinhos, olha só, parece até uma cauda de andorinha aqui, né? Mas é o defeito, e é a lesão que produz. É a característica do caminho. Quando tem a lesão de cárie aqui, é o caminho do defeito de esmalte, né? Então, olha só, no caso dessa perda menor, a maioria opta pelo ionômero de vidro. No caso dessa perda maior, assim, nesse estudo, também optam pelo ionômero de vidro. Agora, nessa perda maior, a maioria opta por resina composta. Só que, cuidado, a nossa opção é um levantamento gradual. Primeiro, ionômero de vidro, depois, resina composta. Então, o que é que nós preconizamos atualmente? Levando em consideração, gosto bastante desse artigo, porque esse artigo, ele coloca bem, não é? Os tipos, não é? E o que é que nós devemos fazer em relação... Aqui são os tipos, leve, moderada e severa, e os critérios em relação à opacidade, à PEB, ao tipo de restauração atípicas, e também, infelizmente, no futuro, para aquele que não faz a prevenção na HMI, fazer uma exodontia. Então, aqui resume o que é que a gente tem que fazer. Primeiro, identificar o risco. Segundo, fazer um diagnóstico precoce, ter noção do problema. Depois, protocolos de remineralização e dessensibilização, prevenindo as lesões de cárie e a PEB, que é a Post-Eruptive Breakdown. Exodontias e restaurações, que eu não concordo muito aí, mas foram os primeiros estudos, e a manutenção preventiva. Não tem HMI sem manutenção preventiva. E aí é assim, tá? Esses casos que me preocupam de perda de estrutura, ó, e se você olhar aquele artigo, é o caminho. Olha que PEB aqui. Mas se eu olhar bem, esse paciente já tinha DMH, não é? E não foi feito nada. Não é? Olha o caminho também, esse é o mesmo paciente, tá? Viu como afeta de formas diferentes? E aqui, olha só, o caminho da lesão, acompanhando, não é, o caminho da HMI. Então, não esperem restaurações clássicas. Então, hoje, via de regra, lesões em nível de esmalte, nós fazemos a prevenção com produtos fluoretados e clorexidina, e quando há lesão em nível de esmalte, nós selamos ou infiltramos. No caso, agora, de ter uma interferência em nível de dentina, aí nós fazemos os tratamentos atraumáticos, eu, por exemplo, utilizo logicamente porque inventei o Papacari, e a remoção, baseado na remoção seletiva do tecido cariado. Então, o que é importante e onde o laser entra em tudo isso? No controle da dor e da sensibilização. E por um motivo muito justo, não é? Porque aí, esse trabalho da Soraya Leal, lá da UNB, ela produz bastante, trabalha muito com HMI também, ela
mostra, foi publicado na Carlos Research, a prevalência de hipersensibilidade nos dentes afetados pela HMI, e mostra que a maioria dos pacientes tem dor, não é? Principalmente quando o dente rompe jovem com defeito de estrutura, tá? Então, eu não vou mais falar para HMI leve, porque dificilmente tem sensibilidade, porque não compromete estrutura, mas sim a moderada e severa, como esse caso. Veja, como esse paciente pode remover o biofilme se ele sente dor? Olha a mordida aberta aqui, já é um indicativo que ele deve ter dor nos molares, não é? Então, aqui nós nos pautamos, eu me pauto muito no protocolo de hipersensibilidade dentinária do PV, né, do Paulo Vinícius, e aqui só para lembrar a teoria hidrodinâmica em relação às terminações nervosas, e por isso é que nós vamos trabalhar com um mecanismo obliterador, que é o laser de baixa potência, um mecanismo neural, que é o laser de baixa potência, e um mecanismo obliterador. Então, eu vou ter um mecanismo neural na primeira sessão e depois eu já entro com um obliterador. Então, o meu protocolo é um protocolo misto, de adaptação, não é? Onde nós já fizemos um ensaio clínico controlado, que foi o pós-doc da Letícia, que é a professora lá de Brasília também. Portanto, não é? Esses agentes, não é? Obliteradores e neurais, nós podemos pensar o seguinte, não é? Como neural, nós temos o nitrato de potássio e o laser de baixa potência, porque ele vai agir nas terminações odontoblásticas, interferindo na fisiologia da bomba de sódio e potássio e desencadeando o aumento do limiar da dor do paciente, quer seja por meio da fotobiomodulação ou por meio da terapia fotodinâmica. Então, nós entramos primeiro com ação neural e depois com agente obliterador. Então, eu vou dar esses 2 passos para vocês, tá bem? Olha lá, também aqui, o que pode ser, não é? Em termos de ação dessensibilizante de ação neural, nós temos o nitrato de potássio e a laser terapia. E de ação obliteradora, nós temos outros produtos, que na maioria das vezes, no nosso caso, nós trabalhamos com os vernizes de flúor e os cremes remineralizadores. Então, aqui, eles preconizam 1 e 2 sessões. Nós modificamos, porque aqui no caso, por meio da fotobiomodulação, nós fazemos o nosso protocolo com comprimento de onda de 808 nanômetros, não é? Onde nós utilizamos uma potência fixa, aqui os 2 equipamentos vocês podem utilizar, não é? Onde nós trabalhamos, no caso, do dente permanente jovem, fazendo 3 pontos importantes, que é na parede pulpar, na parede pulpar, na ponta de cúspide e na parede vestibular. Os mesmos pontos nos molares superiores, no caso, no molar superior, ao invés de ser na vestibular, na face palatal. E na parte do incisivo, na face vestibular, bem na altura da mancha, como eu demonstro aqui, tá bem? Então, esse é um protocolo 1 joule por ponto, ok? Que nós utilizamos para fazer a parte da dessensibilização por meio de ação neural. Então, aqui, eu quero dizer para os odontopediatras em especial, porque a maioria acaba indicando esses casos para o odontopediatra, que não entre com o verniz de flúor direto. Primeiro o laser, depois o agente obliterador, ou com creme dental dessensibilizante, porque com o laser você tem uma ação mais prolongada. Então, eu já faço isso, minimizo a sensibilidade e vedo a cavidade, porque ali eu não vou poder, não é, deixar uma cavidade aberta. E depois eu já aplico o verniz por cima. Então, é uma sessão, né, no caso específico, da fotossensibilização, não é, por causa da fotobiomodulação. E depois, no caso da terapia fotodinâmica antimicrobiana, que nós publicamos esse protocolo, nós tivemos o auxílio FAPESP em relação a isso, e trabalhamos, o Zenildo, meu aluno de doutorado, na época, ele ficou 1 ano em Harvard, lá com o professor Hamblin,
o professor Hamlin gostou muito do Papacari e quis adicionar um corante para fazer, né, a dessensibilização e a remoção do tecido cariado infectado, que seria uma remoção seletiva ao redor das paredes laterais da cavidade, não é? Já incorporado ao gel. Então, aqui, eu já faço, enquanto eu coloco o gel, espero em torno de 20 a 30 segundos, eu já faço a remoção seletiva e a parede pulpar eu vou irradiar. Então, nesse caso específico, aí, quando eu fiz o trabalho inicial, eram 5 minutos. Depois nós fizemos um outro estudo, que é esse projeto da FAPESP aí, que eu mostrei para vocês, e aí nós estabelecemos 60 segundos, não é? 6 joules num único ponto na parede pulpar, com aí o laser vermelho para interagir com o corante, tá bem? Então, hoje também nós podemos fazer essa interação, não é? No caso, com o Papacari e o corante, só tem o Evilux, o Quimiolux, que é azul de metileno 0,005%, só na parede pulpar, tá bem? Aqui o protocolo, o artigo nós já enviamos para publicação. E aí, depois que eu melhorei a dor desse meu paciente, eu vou trabalhar com cremes dentais, aqui no caso, a base de fluoreto de amina, porque ele tem uma evidência forte para, no caso de lesões de cárie e halitose, nessa prevenção, e tem nanopartículas, uma porção hidrofílica e hidrofóbica, e já vou entrar com os vernizes de flúor e clorexidina num protocolo, então eu vou indicar uma escova extra macia e esse laranja, tá? Não o verde, que é o Sensitive. No caso, eu busco uma odontologia verde. Quem me conhece sabe disso, não é de hoje, sempre buscando junto às empresas projetos de sustentabilidade. A odontologia está e precisa estar antenada com isso, não é? No ambiente do consultório, e também preconizo as escovas de bambu, tá bem? Que tem a escova extra macia e podem ser recicladas, não é? E aí o protocolo. Então, esse meu paciente chegou, não é só aplicar o laser, é aplicar o laser e, em conjunto com isso, uma escova extra macia, um creme dental à base de fluoreto de amina ou fluoreto estanoso, e depois os protocolos de vernizes de flúor e clorexidina, intercalando uma vez por mês cada um. Quando é muito grave, eu potencializo a ação remineralizadora com os cremes remineralizadores bioativos, tá bom? E essa é a panelinha da tia Sandrinha, onde eu dou 4 colheres para que se aplique uma vez por dia durante 30 dias em casa. Não é para dar o tubo inteiro para o paciente. Isso não é creme dental, tá bem? São cremes remineralizantes, que vão produzir um processo de reparação de perda de minerais. E aí, depois, o que é preconizado? Ou selantes terapêuticos. Nós só usamos hoje, indicamos selantes, quando há, não é, lesão de cárie. Estou preocupada com o horário, eu vou cumprir meu horário, não é? Então, nós podemos utilizar, nesse caso específico, a nossa opção, esse trabalho foi feito, não é, com o pessoal lá de Araraquara, foi publicado na Brazilian Dental Research, não é? E mostrou que não houve tanta diferença entre o Durafat e um selante à base de BGMA. E nesse caso específico também, junto com o laser, nós podemos utilizar o diaminofluoreto de prata. Por que eu estou falando tudo isso? Porque isso também são as novas diretrizes da Anvisa, tá bom? Onde você pode trabalhar com todos esses materiais, ou vedando com o ionômero de vidro, ou com, dependendo do tamanho, com selantes que são denominados terapêuticos. E aqui, eu gosto muito de trabalhar com o Ion Z, que tem zinco, não é, que vai ter um comportamento, o bom e velho zinco bacteriostático, ou hoje eu recomendo para vocês os ionômeros de vidro em cápsula, porque daí você nem vai chegar na estrutura do dente. E assim, gente, é o seguinte, o ionômero de vidro, aqui no caso nós usamos o Riva, né, em cápsula, olha como já chegou destruído. Então eu dessensibilizo com laser e já coloco o ionômero de vidro. Hoje, o brasileiro precisa começar a aceitar mais os materiais em cápsula, ainda mais com tudo isso que nós estamos vivendo, né? E o ionômero de vidro para HMI, ele tem um resultado muito efetivo
por conta da adesão química, apesar de ser baixa, mas ela é real, por força de Van der Waals, a liberação e incorporação de flúor, esse coeficiente de expansão térmico linear semelhante à estrutura do dente. Ele é biocompatível, tem algumas ressalvas muito próximo à polpa, com os ionômeros de vidro modificado por resina, mas é o único material que tem uma autoadesão real. E o bom dele é que ele vai desgastando, então você vai levantando a dimensão vertical de oclusão aos poucos. E esse trabalho do Saul, né, da professora Isabela também, do Lucas, é super importante. A analisar o senso de coerência. Porque, gente, é o seguinte, é aquela história do copo cheio e copo vazio, não é? Então, as pessoas que têm o copo mais cheio, não é? Elas têm uma noção maior, não, vai dar certo, eu vou conseguir, eu vou resolver. Os que são mais para baixo, né? Copo mais vazio, eles falam, ah, não, deixa para lá, isso não vai dar certo, isso não vai acontecer. Então, isso é super importante até para nós entendermos qual é o núcleo familiar que nós estamos lidando. Então, eu gosto bastante desse caso aqui, porque retrata bem, se não me engano, não sei se é o caso que está no livro, não me lembro, do Aguinaldo, mas está em algum livro da Andréia, hein? Eu não sei qual que é. Eu preciso rever isso aí. Mas nós trabalhamos na clínica, o paciente era uma lesão, parecia de cárie oculta, não é? E aí nós já trabalhamos fazendo a remoção seletiva do tecido cariado. Esse trabalho foi publicado, já está publicado, esse aqui na Photomedics, tem um outro com urucum, que está na Lasers in Medical Science também, já está publicado. Depois eu mando os artigos, se vocês quiserem, para estudar. E aqui já fazendo a descontaminação. Ou seja, gente, presta atenção. Na época que a gente está agora, esses dados serão muito importantes. Não usar o motor, fazer uma remoção seletiva do tecido cariado e complementar com a PDT, não é? Aqui nós depois utilizamos um material bioativo. Porque, gente, é o seguinte, as pessoas ainda amam o motor. Só que até quando isso vai acontecer, não é? Nós temos que parar para olhar que a odontologia precisa mudar. Ela tem que mudar, não é? E assim, não dá mais para falar que cor é critério de presença ou ausência da doença cárie. Aqui eu tenho, numa mesma boca, 2 dentes acometidos com colorações diferentes, ambos com tecidos infectados. Então, nós vamos nos basear atualmente, aqui é o consenso, né, que foi publicado, europeu, não se fala mais cárie de mamadeira, cárie rampante, é cárie na primeira infância. Foi descrito isso agora na última declaração, na última APD, que é a Declaração de Bangkok. E aqui nós vamos considerar a soft dentina, é até aqui que a gente tem que ir. E os dentistas vão até aqui, não é? Então, nós temos que pensar, repensar os conceitos. O papacárie foi citado, não o papacárie, mas a remoção química, não é? Para fazer a remoção química. E olha só, esse caso nosso, hoje à tarde estava na graduação e discutimos este caso, que a causa principal dessa lesão de cárie não é a lesão de cárie, é a HMI. Olha lá, olha aqui, a perda de estrutura, não é? E olha que tecido infectado com a polpa dando tchau para vocês, não é? A polpa está nos dando tchau. Aí o que é que nós fizemos? Nós colocamos o gel, esperamos em torno, né, de 20 segundos, raspamos ao redor das paredes laterais da cavidade. Aqui na parede pulpar vocês não vão ver, mas tem o sol corante, para depois do processo de remoção do tecido cariado, nós descontaminarmos, aqui é depois de descontaminada essa região, então eu aplico o corante, espero 3 minutos, antes eu tinha que esperar 5, que é o PIT, né? É o período pré-irradiação, para que haja essa interação. O Aguinaldo deve ter falado nisso brilhantemente, não é? Como ele sempre fala. E, depois disso, nós, com 6 joules, fazemos a aplicação na parede pulpar, e aqui no caso específico, não é? Nós limpamos bem, usamos um material bioativo, que aqui é o biodentine, e depois vedamos
com cimento de... Olha só, gente, é outra coisa que tem que aprender e tem que treinar. Porque se cai num dentista que não está acostumado, e a Andrea, eu acredito que ela, eu tenho certeza que ela pauta as ações dela na mínima intervenção, até porque, por conta da dentística minimamente invasiva que ela faz, mas isso tem que conversar. Se cair na mão de um dentista que não sabe, ele vai falar, pô, esse dentista é ruim, hein? Poxa, esse dentista deixou lesão de cárie. E, na verdade, essa é a imagem radiográfica da dentina afetada, que tem pontos radiopacos ao redor da imagem radiolúcida, tá bem? Então, eu vedo com o ionômero de vidro. Aqui, ó, vejam que já está um pouquinho mais baixo. Eu não anestesio, eu não vou fazer o isolamento absoluto, porque eu estou trabalhando numa fase de devolução de saúde. Então, claro que não é um isolamento relativo, obviamente cheio de saliva, não é? É um isolamento relativo, bem feito, que vai ter uma descontaminação da área, não vai ter contaminação do meio bucal, tá bem? Então, eu não anestesio. Pô, mas essa lesão profunda de cárie você não anestesia? Não. Por isso que é importante, quando você usar o papacárie, né, você raspar o tecido. Nós desenvolvemos uma colher de dentina sem corte também, com uma angulação diferente, porque onde é que você tem que atingir? Nas vertentes das cúspides, que é onde interessa para nós, tá bem? Olha só, um outro caso de HMI, olha que tecido infectado, olha que perda de estrutura num paciente, num molar, que está há pouco tempo na cavidade oral. Isso significa que esse paciente não faz prevenção. Se ele fizesse prevenção, isso não aconteceria. E olha lá, pós-remoção do tecido infectado, sem remover o tecido afetado, sem mexer na parede pulpar. Então, gente, infelizmente, não tem um bip na ponta dos dedos que fala bip, dentina afetada, bip, dentina infectada. Não existe isso, não é? Mas existe o treinamento profissional, que é o olho, não é? E a mão do cirurgião dentista. Então, ele não vai mais fazer esse movimento de corte. E tem alguns estudos na literatura, saiu uma revisão sistemática, não é? Que mostra que o paciente em lesões profundas de cárie, quando usa o papacárie, ele sente menos dor, além da descontaminação microbiológica. E você fazendo tudo isso com o laser de baixa potência, com a terapia fotodinâmica, você resolve o seu problema. Então, aqui nós também usamos o material bioativo, protegemos e colocamos ionômero de vidro. Poderia colocar resina? Eu até pode, mas enquanto você não muda os conceitos, não trabalha numa fase de devolução de saúde, realmente isso não adianta nada. Não é? Nós não conseguimos, olha lá a imagem radiográfica. Não é? Mas essa polpa, ela quer reagir. Não é? Se fosse há 20 anos atrás, há 10 anos atrás, ou até hoje, dependendo do profissional, já faria endodontia nesse caso. Vamos dar uma chance para esse dente se recuperar. Então, eu agradeço muito, muito, muito a atenção. Aqui os livros, esse manual de protocolos, nós fizemos da nossa universidade, fizemos acesso aberto para os nossos alunos. Eu estou à disposição aqui alguns livros que eu tenho, estou fazendo a 3ª edição de Ebiatria, o de remoção química, que fala só do papacárie, né? E eu, antes de finalizar, eu brinco, né, André, que esse é meu projeto, é o último, porque assim, gente, nós temos que formar uma nova geração de profissionais. Nós idealizamos, né, que é esse projeto que eu estou falando, a certificação profissional desde o bebê, o Ricardo Navarro faz parte também, ao adulto, porque os nossos protocolos têm que ser validados cientificamente e você precisa entender o que vai ser feito e como será feito e dentro da sua clínica, tá bem? Possivelmente agora essas datas, né, por conta do que nós estamos vivendo, foram adiadas, mas possivelmente nós façamos em junho uma nova turma, porque nós não podemos parar. Em 1 ano e meio nós já estamos na 5ª turma, porque nós queremos resgatar o convívio entre os profissionais, mas enquanto nós não podemos fazer isso, nós vamos fazer online, como nós todos estamos fazendo, não é? E o último módulo nós vamos deixar para nós nos encontrarmos, tá bem? Então, aqui o QR Code do projeto,
meu Instagram, @calilsandra. Sigam, né, o SKB Saúde também no Instagram, no site. Nós lançamos a Boutique do Saber, onde tem vídeos gratuitos disponíveis para vocês. Não é tão legal quanto o canal da Andréia, né? Que é maravilhoso no YouTube, muito legal, adorei, assim, super bem feito. Parabéns, André, por todo esse trabalho, por esses alunos maravilhosos aí que você tem. Eu fiz uma live na jornada aí do Maranhão, não é? E, assim, se Deus quiser, em breve, quem sabe, nós estaremos fisicamente juntos, não é? Então, muito obrigada pela atenção, estou à disposição, se tiver alguma pergunta para mim, para que eu não extrapole o tempo. Acho que segui certo, né? Terminei Nossa, antes você de... foi estritamente no horário, meu Deus. Sim, sim, sim. Hein, Sandra? Obrigada, assim, pela sua presença, pela sua disponibilidade, pela sua atenção, pelo seu carinho, por tudo. Obrigada mesmo. Você podia compartilhar a sua tela para a gente poder Sim, ser claro. Vou aparecer aqui. grande? Vamos aparecer. Isso, para a gente conversar agora. Lógico, lógico. Estou à Olha disposição. só, tivemos algumas perguntas. Vamos lá. Muitos elogios, tá? Tem um professor, o professor Sérgio Pinheiro, lá da PUC Campinas, mandou um beijo para você. Ele é demais. E ele tem um trabalho de APDT e nós pautamos o protocolo. Até, desculpa, Sérgio, nem falei isso, no primeiro trabalho que ele publicou com a Guglielmi, que foi em lesões profundas de cárie em dentes permanentes. Excelente trabalho. Com PDT, foi mesmo. Eu fui da turma da Camila. Muito legal esse trabalho dela. Excelente esse trabalho da Guglielmi. Eu chamo ela de Guglielmi. É Camilinha. Olha só, vamos lá. Muitos elogios, muitos. Mas aí, umas perguntas que tem. A HMI pode estar relacionada com a varicela? Olha, que essa apareceu. pergunta não dá para responder, mas ela está muito relacionada a alterações ou a doenças, não é? Ou condições que envolvam alterações de temperatura. Então, possivelmente, por exemplo, as meninas que têm muitas infecções urinárias recorrentes, elas têm muito mais chance de ter HMI. Então, possivelmente tem uma relação. Possivelmente, porque isso ainda não está constatado na literatura. Mas é pertinente. E é possível que essa hipomineralização ela aconteça somente no incisivo? Difícil. Ou não? Não. Geralmente afeta molares e incisivos, porque é na mesma fase de formação. Não, aí é uma hipocalcificação ou uma hipoplasia localizada. Entendi. Não seria diagnóstico dessa hipomineralização da HMI. E é comum ocorrer também em adultos na faixa etária de 40 anos? Qual seria o principal motivo? Difícil, né? Difícil, porque ele está muito relacionado à parte sistêmica, na fase de formação dos ameloblastos. Então, na fase adulta, muito difícil de acontecer. No irrompimento de premolares tem sido estudado. Ótimo. E somente uma sessão de laser seria suficiente, Sandra? Nos estudos que nós fizemos foram suficientes, até porque são protocolos em que também nós vedamos, no caso que tem uma PEB, uma perda grande de estrutura, não dá para deixar aquela estrutura aberta, né? Fica muito... pode acumular alimentos, pode, assim, numa cavidade menor, até é possível, mas geralmente uma sessão já foi o suficiente. E muito, muito interessante essa questão agora que a gente está vivendo agora uma fase onde a intervenção mínima está sendo voltada, né, a ser valorizada. E para mim, que faço dentística, né, sendo odontopediatria, e eu sou sua fã, você idealizou o Papacari, a gente fez duas pesquisas com o Papacari, e fala um pouquinho do Papacari, que tem também você criou agora também o Papacari Blue, não é? Que tem um azul de metileno para fazer com a luz, com o laser. O que acontece? O Papacari Blue é uma pesquisa, né? Então, e foi uma pesquisa bem sucedida, onde nós introduzimos o corante. Mas ainda ele não virou um produto.
Então, por ainda não ter virado um produto por conta de registro, assim, nós sempre seguimos os passos normais, né? Então, nós fazemos essa combinação de protocolos, que é o uso do azul de metileno na parede pulpar e ao redor das paredes laterais da cavidade, nós fazemos o uso do papacari, né? Onde você tem uma remoção seletiva, que é um outro trabalho, depois, se vocês quiserem mais trabalhos sobre o papacari, esses trabalhos que foram publicados com azul de metileno, eu mando para vocês, eu passo todos os estudos, é só me escrever. O fato é que, muitas vezes, essa descontaminação vai ajudar demais, porque, assim, eu vejo que a técnica traumática ela é efetiva. Ela é efetiva, nós sabemos disso, né, André? Mas, quando vai se aproximando da polpa, e você tem que cortar aquele tecido, mesmo que seja ao redor das paredes laterais, o paciente sente dor. Então, tem um estudo que saiu, uma outra coisa para desmistificar que é importante, que nós publicamos nas Scientific Reports, inclusive o Sérgio Bota, né, também faz parte, que não sei se é teu contemporâneo, acho que é, né? Ele é mais velho, mas é. Muito mais velho, vou falar para ele. Pode falar, manda um beijo. Mostrando que não há degradação do colágeno sadio. Então, quando o papacari ele não amolecer mais o tecido e você não cortar, e isso muitas vezes o tecido escurecido ele permanece, você não tem a degradação do colágeno, que foi muito legal, porque às vezes as pessoas falavam, mas degrada mais colágeno que XY, isso não é verdade, porque o que vai diferir é o que você, clínico, vai remover, não é? A sua habilidade e a sua calibração. Maravilha, então. Muito obrigada, André. Vou deixar aí para você fazer suas considerações finais. Espero que a gente possa se encontrar fisicamente o mais rápido possível, mais breve possível. Encontrou em janeiro, não foi? Foi. Né? Ainda encontramos. Bem, nós imaginávamos que fosse acontecer tudo isso, né? Gente, o que eu quero deixar aqui para vocês, não é, essa nova geração, é uma mensagem de otimismo. Eu brinco, anda com fé, eu vou, que a fé não costuma falhar, não é? Então, de otimismo, de fé, de união, de ciência, que, sinceramente, Deus me conceda a graça de ter saúde para poder ver essa nova geração brilhar, não é? Dentro da mínima intervenção, que eu possa, humildemente falando, com a invenção do papacari, contribuir, e com a junção da terapia fotodinâmica mais o papacari, ajudar as pessoas, não é? A fazer uma odontologia diferente, minimamente invasiva e com menos uso de aerossóis, não é? Então, o que eu desejo a vocês, Andréa, muito obrigada pela oportunidade, por estar aí com vocês. Eu agradeço muito, um beijo no coração de todos vocês. Assim, a admiração é recíproca, Andréa, e eu desejo muito, muito, muito sucesso. Vocês podem contar comigo para o que precisarem e o que puderem. E assim, eu tenho feito umas lives, né, com pessoas muito... Eu vou fazer com você, Andréa, vamos fazer. Nossa, vai ser um prazer, que honra. Eu vou fazer essa de HMI com a Tuca, que assim, ela sabe muito, muito, muito sobre isso. Ela sempre estudou há mais de 20 anos sobre isso, né? Então, logicamente, nós nos pautamos nos estudos dela. E se vocês puderem assistir, estão convidados. Um beijo no coração, muito obrigada pela atenção. Valeu!